ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a economia está mostrando recuperação. Isso apesar do crescimento baixo de 0,4% no segundo trimestre, segundo dados divulgados pelo IBGE. Ele disse que passamos a pior fase da desaceleração que ficou concentrada no primeiro trimestre e a economia está acelerando gradualmente. Isso afirmou o ministro ao comentar o resultado do PIB, Produto Interno Bruto do segundo trimestre. É um número que estamos olhando no retrovisor, está ficando para trás. Muita gente aproveita essa época de eleições para ganhar um dinheirinho extra, apesar de não haver vínculo em patrão e empregado, como ocorre em um contrato de trabalho normal. Quem trabalhar para um político tem também seus direitos. Veja a reportagem com Marcela Bolonha e Luiz Adriano. Enquanto os candidatos a prefeito e vereador trabalham para conquistar uma vaga na prefeitura e na Câmara, muitos batataenses engordam o orçamento familiar e ganham dinheiro extra trabalhando como cabo eleitoral. Mas quais os direitos trabalhistas dessas pessoas? Para responder a essa pergunta, eu conversei com a doutora Renata. Para esse tipo de contratação, existe uma lei específica, que é a Lei 9.504, de 1997. Ela estabelece que para os trabalhadores que atuem exclusivamente no processo das eleições, não existe um vínculo de emprego. São trabalhadores que prestam um serviço excepcional que não é regido pela CLT. Nesse caso, a gente aconselha que os partidos políticos façam um contrato de prestação de serviço com esses trabalhadores, identificando o início, o final do contrato, o pagamento que será feito para esses trabalhadores, que seja por dia, que seja por mês, quinzena, semana, e também as obrigações e os deveres de cada uma das partes. Terminando a eleição, acabou o contrato. Exatamente, esse contrato não pode passar das eleições, porque aí você tira a natureza civil, que seria uma natureza de um contrato civil, para um contrato regido pela CLT. Ele só pode ter validade durante as eleições e com um fim específico do trabalhador estar trabalhando para a eleição. Ele não pode trabalhar em outras atividades para o partido ou para o candidato. Se o trabalhador se sentir lesado, tem como recorrer na justiça? Com esse contrato, ele pode dirigir-se até o juizado especial ou o Fórum da Comarca de Batatais e, se houver um atraso no pagamento, se houver falta de pagamento ou a falta de cumprimento das obrigações pelo candidato ou pelo partido político, ele pode sim recorrer à justiça e pleitear os seus direitos. Nesse trabalho, nesse contrato, coloca-se também a forma de pagamento. Por dia, semana, mês, tem que estar tudo bem explicado nesse contrato. Isso, exatamente. Coloca a data do pagamento, coloca-se a forma de pagamento, o início do contrato, o fim do contrato. Você pode colocar também o tipo de serviço que será prestado, por exemplo, um motorista, um cabo eleitoral, um assessor, quais as obrigações do trabalhador e as obrigações também do candidato ou do partido político. Quem não fez um contrato ainda dá tempo? Dá tempo de fazer, para poder regulamentar tudo que é combinado entre o cabo eleitoral, entre o assessor e o partido político. Dá tempo de fazer e é um meio de assegurar os direitos e as obrigações de ambas as partes, né? O crescimento da economia tem participação direta das mulheres. De acordo com o estudo do Banco Mundial, o trabalho feminino é um dos grandes responsáveis pela redução da pobreza, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. As mulheres que enfrentam jornadas duplas, triplas, estão reduzindo o nível de pobreza no continente. Segundo o Banco Mundial, em 10 anos, a participação feminina no mercado de trabalho cresceu 15%. Voz e violão no programa com o sertanejo Conrado. Confira. Eu venho de algumas duplas sertanejas em Batatais, tipo Anderson e Rodrigo,
que é a música que é que eu comecei, né? Depois eu tive um trabalho também que era João Vitor e Gabriel. E hoje eu resolvi cantar solo, que é o que tá no áudio e também parou um pouco a dor de cabeça, né? Menina de RAM, ok 280, mulherada louca, é o Conrado que arrebenta. Já não faz muito tempo e eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher, só pegava poeira, não olhavam pra mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio, mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em Minas de RAM, ok 280, mulherada louca, é o Conrado que arrebenta. Vem em Minas de RAM, ok 280, mulherada louca, é o Conrado que arrebenta. No resumo, tem também teatro. O grupo Todas as Tribos apresenta a peça A Cantora Careca. Nós estivemos na cidade de Ibirá fazendo uma apresentação lá e os críticos eles acharam viável a mudança mais por respeito ao autor, né, do texto original, porque realmente foi todo modificado. A gente trouxe para os nossos tempos aí e teve que fazer essa mudança mais por respeito, então aí deu a louca na careca. Então vocês mudaram, né? O nome original é A Cantora Careca, transformaram aí o nome, até porque é uma livre adaptação. Isso, a gente colocou inspirado na obra de Ionesco, né? E mudou para Deu a Louca na Careca. Perfeito. Pensando nisso, né? Vocês já se apresentaram em algumas cidades, né? Vocês estão em circulação. Como é que tem sido essa rotina aí, né? Que é rara para os nossos grupos de teatro da cidade, que agora estão cada vez mais fazendo esse tipo de ação? É muito gostoso, é maravilhoso, né, Luciano? Porque, que nem você disse, antes a gente ficava fechado aqui e não tinha as críticas, digamos assim, de um povo que de repente nunca... Ibirá é pequeniníssimo, então tem pessoas que nunca viu o teatro e agora o Ademar proporcionando isso a eles, então é legal, é interessante essa experiência de estar levando o teatro a essas pessoas e ver qual é a reação do público, entendeu? Mas está sendo muito gratificante, nosso espetáculo, para quem assistiu aqui em Batatais sabe o tanto que é divertido, tanto que é alegre, tanto que é para cima. Então é gratificante estar circulando com o espetáculo e levando isso aí para a região. Vocês foram para Ibirá, Mirassolândia, isso, né, entre outras cidades. Sim. Aí hoje inclusive o Atos está, acho que em Campinas, né, no programa de circulação também. E a gente tem uma reunião com o pessoal do Ademar, está esperando marcar essa reunião justamente para isso, para discutir sobre essas mudanças do espetáculo, porque às vezes não é tão aceito por eles, né, por essas pessoas acadêmicas aí, então eles são mais conservadores. Então a gente está esperando essa reunião para realmente discutir sobre isso aí, sobre esse projeto e essa modificação desse trabalho. Em instantes tem os destaques do esporte e a previsão do tempo para esse domingo.